a isto. Portanto, para que melhor a gente possa identificar que características é que se levantam. Bem, é muito bom que a Tatiana até coloque assim, porque há muita gente que se diz vítima de líderes ou de colegas até tóxicos, quando tóxicos mesmo são eles mesmos. São eles mesmos, são as pessoas que são tóxicas. Bem, os líderes, tal como as pessoas no geral tóxicas, elas têm algumas características comuns. Nós hoje vamos falar especificamente sobre os líderes tóxicos e uma das características desse líder é problemas graves e sérios de comunicação. Comunicação normalmente muito, muito agressiva, não é? Um chefe, né? Primeiro, tenta-se agora diferenciar líder de chefe, não é? Uma coisa é chefe, outra coisa é liderança. Então, sem trazer grandes definições, porque há muitas definições para isso, eu diria basicamente que o líder é aquele que lidera, comanda, não é? E o chefe é aquele que manda. Neste caso, nós estamos a falar destas pessoas que têm este modo mais autocrático de comandar, de liderar, não é? Mais incisivo, mais severo, mais agressivo de comandar, que muitas vezes acaba intoxicando o ambiente do trabalho. Essa é a verdade. As pessoas ficam num ambiente de intimidação, de medo, onde as pessoas não se sentem livres, trabalham realmente porque precisam do trabalho, mas não se sentem elas mesmas. Ou seja, elas estão sempre sob coação, estão sempre sob pressão, estão sempre com medo. A verdade é essa, com medo, porque o tipo de chefia, a forma como as coisas se processam, são mesmo nesse sentido de intimidação, nesse sentido de opressão. Então, o líder tóxico seria, primeiro, aquela pessoa que faz abuso do seu cargo, abuso do poder que o cargo lhe confere para oprimir os seus liderados. É aquela pessoa que faz mau uso das competências, da autoridade que tem, do poder que tem, para realmente passar por cima de quem quer que seja, desde que os resultados sejam alcançados ou de que se faça aquilo que ele quer. Então, se nós estamos submetidos como colegas de trabalho ou como liderados num ambiente em que temos o nosso superior com esta tendência, com este comportamento, obviamente que nós não vamos nos sentir livres, muito menos produtivos, porque na verdade nós estaremos num ambiente de trabalho com este espírito de medo, de tensão contínua, que vai afetar claramente naquilo que é o desenvolvimento da nossa equipe de trabalho. Então, o líder tóxico é mesmo este líder que oprime os seus liderados, que passa por cima de tudo. Normalmente são pessoas muito orientadas para resultados, sim. Mas que não ignoram o processo. Não é? Elas ignoram o processo. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas esse líder, ele é tão mau, é tão tóxico, mas alcança as metas. Sim, ele até pode alcançar os resultados, mas é sob coação. É tudo na base da intimidação, é tudo com uma comunicação muito agressiva, é tudo numa forma de ser e estar que realmente obriga, não é? Não é liderar, é mesmo mandar. Porque a liderança é isso, é despertar no outro a vontade de fazer, não é? A vontade de alcançar aqueles objetivos, é investir no colaborador. O chefe já não, ele realmente obriga, ele oprime e tem a convicção de que quando as pessoas se sentem intimidadas, realmente elas vão entregar mais resultados. E acaba sendo assim. E se nós estamos num ambiente vez após vez, dia após dia, neste medo, nesta intimidação, gradualmente nós vamos ficando intoxicados. É verdade. Sem dúvida. Gradualmente nós vamos começar a ficarmos desmotivados. Gradualmente nós vamos perdendo o gozo pelo trabalho, que é a coisa que eu sempre falo. Vamos perdendo o gosto, a alegria de estar no trabalho, porque fica um fardo, fica um peso, fica difícil levantar todos os dias e pensar em dar de caras com aquele líder, porque não sabemos como é que a pessoa está hoje, não sabemos como nos vai tratar hoje, porque infelizmente a comunicação tende a ser extremamente agressiva. Mas também pode acontecer que o líder tenha uma comunicação muito passiva, que existem líderes tóxicos porque não sabem se comunicar e são muito passivos. Eles querem que os colaboradores concluam aquilo que ele quer que seja feito, não é? A comunicação, ela não é clara, não é agressiva, é muito passiva, então ele deixa, por assim dizer, a bel prazer dos colaboradores de deduzirem, não é? Aquilo que o líder quer, e depois vem as represálias, vem as sanções, porque realmente há déficit da comunicação. Então, uma das principais características é esta: a agressão
muita agressão na comunicação ou então excesso de passividade Ou também na excesso de comunicação. passividade. Mas principalmente agressão. Exato. E acho que até podemos caracterizar de forma mais segmentada, por exemplo, alguns comportamentos ou o caráter do chefe. Por exemplo, o chefe vilão. Este tem sempre a intenção de manipular. Sim, ele manipula. É assim, o que acontece? Existem vários tipos de chefe, não é? O vilão, o controlador e por aí vai. Entretanto, cada um deles tem características próprias, não é? Estilos próprios de liderar ou de comandar. Atenção que nós não estamos a falar dos estilos de liderança, porque também existem vários tipos de liderança e sobre isso nós podemos falar no outro programa. Exato. Hoje nós estamos a trazer as características comportamentais deste chefe. O vilão é aquele manipulador, ele tem esta tendência em, como já disse, é manipular, é muito dissimulado. Muitas vezes até é dissimulado. Se por um lado hoje ele parece manso e tal, meia volta, ele é outra coisa. Mas no final das contas, ele faz as coisas de maneira que os seus intentos sejam logrados, ignorando os colaboradores, ignorando o processo, mais uma vez, desde que de facto ele consiga. E esta manipulação também pode ser, sim, sob o ponto de vista de equação e até agressão, na medida que o que lhe importa seja o alcance dos seus próprios objetivos. E também este tipo de líder tem esta tendência em pôr ou colocar os seus objetivos pessoais, não é? Acima, às vezes, dos objetivos da instituição. Então, ele usa, assim, da manipulação, usa da chantagem e gosta muito de pessoas que o bajulam, não é? Gosta de ter ao seu redor aquelas pessoas que nós chamamos de lambibotas, gosta de ter este harém, por assim dizer, essas pessoas que lhe fazem as vontades, desde que, no final das contas, os seus intentos sejam logrados. Então, se nós, como colaboradores, estamos submetidos a um ambiente laboral onde o nosso superior é manipulador, todos os dias de manipulação, obviamente, Tatiana, nós vamos nos intoxicando. Obviamente, nós vamos todos os dias absorvendo um pouquinho daquela toxicidade e vai matando o nosso espírito trabalhador, o nosso espírito proativo, o nosso espírito criativo, na medida em que, muitas vezes, líderes assim também rejeitam a ideia advinda dos seus colaboradores, não é? Se em todo o tempo tem que ser feito aquilo que ele quer, como ele quer, então ele anula toda a capacidade da sua equipe de criar, não é? É assim como é para fazer, é assim como deve fazer e ponto final. Ninguém mais pensa do que ele, ninguém mais sugere, ninguém mais pode intervir, porque tem que ser feito como ele quer, à maneira dele, no timing dele, assim como quer. Então, é um líder de difícil trato, mais do que tóxico, é também uma pessoa difícil, nós já falamos aqui no programa, e acaba minando a equipa do trabalho no todo, a empresa também, e mata os colaboradores. Exatamente. É um líder que mata os colaboradores. Nós não temos aqui uma psicóloga que poderia aprofundar a resposta desta questão, mas até onde a Nilza puder, por que razão estas pessoas têm esta postura? Por alguma necessidade de autoridade? É assim como se sentem chefes? É assim como sentem a sua autonomia ou a sua hierarquia? É algo que pode ser nato, que pode ser de educação? A que pode estar relacionado? Bem, Tatiana, nós somos frutos da nossa vivência, não é? Quando se fala de liderança e dos estilos de liderança, nós temos que atender que, para além de tudo, existe a personalidade de cada um. E mais do que isso, é o perfil de líder que eu quero ser ou aquilo que eu entendo por liderança. Por exemplo, durante muito tempo foi-se pensando que ser líder é realmente ser autoritário. Não é? Nós já assistimos assim, pessoas, por exemplo, eu e a Tatiana somos colegas e a partir do momento em que a Tatiana ascende a um posto de liderança, automaticamente muda. Começa a ficar com uma postura mais depois, rígida. Quando se diz dele o poder, exatamente, verás quem exato. Então, porque as pessoas percebem que liderar é isso, é ser autoritário, é ser mandão, é ser o dono disso tudo.
é uma percepção, uma concepção que as pessoas têm desde que se vão fazendo profissionalmente falando, e se calhar pelos exemplos que têm visto. Às vezes nós olhamos para os nossos líderes e não gostamos de coisas que nós fazemos quando já somos líderes, não é? Enquanto somos liderados, olhamos e condenamos, mas uma vez líderes também nos tornamos iguaizinhos. É incrível. Então, existe um historial, não é, das pessoas, porque normalmente as pessoas com tendência autoritária são pessoas com baixa autoestima, de alguma forma. Elas têm baixa autoestima e precisam dessa autoridade toda para se elevar, para se destacar e para mostrar que elas realmente têm valor. Mas realmente elas podem estar a esconder a sua baixa autoestima ou qualquer outro episódio de subjugação pelo qual tenham passado ao longo da sua vida. Se calhar também podem estar a repetir hoje como líderes comportamentos dos quais foram vítimas quando liderados. E foram tão intoxicados que não souberam peneirar. Exatamente. Então, tudo isso depende do historial de cada um, porque quando nós já estamos em posição de liderança, na verdade, nós nos revelamos quem somos. Efetivamente somos, quando já temos a faca e o queijo na mão. Porque como liderados, se calhar temos que ser mais moderados, mas como líderes, dependendo da autoridade e do poder que nos foi conferido, aí nós já podemos tirar as manguinhas de fora e já se nota realmente quem é quem. Então, existe sim, cada caso é um caso, cada líder é um líder, mas basicamente pode ser que, primeiro, realmente seja uma pessoa com um historial, ou já tenha esta baixa autoestima e hoje tenha a oportunidade de querer sobressair, ainda que desta forma. A psicologia diz que sempre por detrás do comportamento existe uma intenção positiva. Então, ele pensa que, se calhar, é a melhor forma de se destacar. Segundo, pode ser alguém que, quando liderado, foi tão subjugado que hoje aprendeu que é assim como se lidera, não é? Também repete, nós sabemos que quem foi agredido normalmente tem tendência a agredir também. Então, se calhar foi alguém que foi tão subjugado como liderado que chegou a sua vez, então também tem a oportunidade de fazer o que lhe apraz, não é? Nós ouvimos pessoas a dizerem assim: "Epa, eu não vejo a hora de abrir a minha empresa para poder trabalhar às 12. Né? Não preciso mais acordar cedo, vou às 12, porque vê o seu líder, o seu chefe a chegar às 12 porque é líder, porque é chefe." Então, no fundo, nós temos esse espelhamento, esse desejo. Acabamos indo muito pela imitação das experiências vividas. Exatamente, cobiçamos aquilo, não queremos fazer diferente, porque a questão que se coloca é: será que você, naquela posição, faria realmente diferente? Uma das abordagens que eu até trazia para hoje é, antes de detectarmos a toxicidade no nosso líder, nós temos que aferir se realmente nós mesmos não teríamos ou não seríamos capazes de fazer a mesma coisa que ele faz se estivéssemos naquela posição. Não é? Porque é mais fácil nós nos sentirmos oprimidos porque estamos do lado de cá, mas se calhar, se passássemos para o lado de lá, também agiríamos daquela forma. Então, é sim, cada líder é um líder, existe a personalidade, existe o estilo de liderança que a pessoa adota, existem os exemplos e depende muito daquilo que ela foi bebendo, porque nós somos fruto da nossa história de vida, da nossa trajetória, depende da ambição de cada um, depende dos valores, não é? Nós somos movidos pelas nossas crenças e os nossos valores, então depende dos valores deste líder. E se é um líder tóxico, estamos a dizer que é uma pessoa que não se importa de ferir o valor dos outros desde que aquilo que são os seus valores sobressaiam, que é realmente um comportamento que tem que ser mudado. Regi, nós podemos abrir as linhas a partir de agora, havendo algum telespectador do lado de casa interessado em interagir, com alguma dúvida, com algum testemunho, inclusive, da sua instituição, da sua própria liderança, está aqui à vontade, e ainda mais para saber como lidar, tendo você aí do outro lado, tendo você algum chefe tóxico e desejando saber como lidar com o mesmo, porque pode ser que vezes sem conta se sinta oprimido, sinta desrespeitado, se sinta ultrapassado, se sinta camuflado, a sua voz abafada, e quer saber como lidar com isto, porque é algo que certamente há de matar, quebrar com toda a inspiração do trabalhador, do homem, do cidadão, não é? Que há de tirar da pessoa a graça de trabalhar. Quer dizer, fica uma escravidão isto, não é?
E fica, a palavra certa seria essa, mas na verdade nós somos fruto daquilo que nós permitimos em nossa vida. Também, Não é? verdade. Nós somos fruto daquilo que nós permitimos. E naquilo que é o historial nosso social, não nos foi ensinado a falar com o líder, com o chefe. Não existe isso. Nós fomos ensinados a falar com os outros, já disse, Entre dos colegas, outros, aliás, no mínimo, mas... E dos outros. E dos outros, mas nunca com... Porque mesmo num estado destes, nós não temos a cultura de falar com o nosso chefe sobre algo que nos incomoda, porque foi nos ensinado que com o chefe não se fala. É desrespeito. É desrespeito, da mesma forma que o chefe também tem a convicção de que o liderado não lhe pode falar, não lhe Senão pode é abordar, arrogância porque é da sua arrogância e pronto. E acaba ficando por isso mesmo. Muitos ruídos, muitas fofocas e falhas na comunicação advêm deste problema, aparentemente simples, mas muito gigante, porque se eu tenho um assunto específico com o meu líder, com o meu chefe, é com ele que eu tenho que falar. Claro que não naquele momento dos acontecimentos, não naquele momento em que me falou, talvez de uma forma em que realmente me feriu ou me ofendeu, mas eu posso, numa outra circunstância, pedir para falar. Os telespectadores podem dizer assim: Nilza, você não conhece os nossos chefes. Imagina eu pedir para falar com o chefe. Sim, eu tenho medo porque não tenho esta cultura, não me foi ensinado isso. E também muito menos ao chefe que ele pode receber o seu liderado para falar sobre o que quer que seja. Resultado, temos equipes partidas, temos pessoas que estão inseridas nas equipes e permanecem lá porque não têm para onde ir, não têm o que fazer. E eu ainda digo mais, há pessoas que não têm para onde ir nem o que fazer, não apenas pela toxicidade do seu chefe, porque ela mesma está tão desorganizada na sua vida que não tem como sair daquele emprego. Ou seja, vai suportando porque não se organizou para poder sair quando realmente sentisse que, olha, a pedra no meu sapato está mesmo muito apertada. Porque cada um sabe até onde o calo lhe aperta. A questão é até onde eu suporto, até onde realmente isto me contamina, até onde isto realmente me envenena. Quando eu dizia estratégias comportamentais, é cada um ter a consciência que não vai mudar o seu chefe. Nós não temos controle sobre o chefe. Não temos poder sobre o nosso chefe. Mas nós temos controle sobre nós, temos controle sobre os nossos comportamentos. Então, as estratégias, elas têm que vir de nós e não do chefe. Porque às vezes nós ficamos frustrados à espera que um dia o chefe mude ou que ele se aperceba. Não, muitas vezes há aquele chefe que nem sequer se apercebe porque ele está convicto que a forma como ele age é a forma ideal para se agir e é assim como se faz. Então, nós temos controle sobre nós. Primeira questão é, até que ponto você consegue lidar com esta situação? Atenção que nós estamos a falar de desrespeito, nós estamos a falar de assédio moral. Existem chefes que humilham constantemente, ofendem, lançam papéis, chamam de burra. Recentemente eu tive numa instituição e realmente havia um senhor adulto, idôneo, que estava passado e de certa forma triste e todo, porque o seu superior chamou-lhe de burro e inútil. Isso é assédio moral, não é? Disse mesmo, o senhor é burro, é inútil, não foi à escola. Então, é complicado. Nós estamos a falar com pessoas adultas que não foram ao local de trabalho para serem insultadas pelos seus superiores, ainda que tenham cometido falhas. Mas são situações que acontecem todos os dias no local de trabalho. A questão é, até que ponto eu, como colaborador, consigo suportar esta situação e até que ponto eu estou a desenvolver as minhas soft skills para saber lidar com essa situação, atendendo e considerando que eu não vou conseguir mudar o outro. Eu não vou conseguir mudar o chefe. Ele é arrogante, ele é autoritário, ele é inflexível, não é? Ele não se comunica como deve ser, ele é agressivo. Ele é o que ele é. E eu? Como é que eu me posiciono? Quais são as estratégias que eu estou a desenvolver, as minhas competências comportamentais para saber lidar com essa situação e até que ponto eu consigo lidar com essa situação? Porque há momentos que é mesmo de retirada. Há momentos que é mesmo para sair. Porque nós vamos ter de tudo um pouco. Chefes vilões, chefes controladores, chefes inflexíveis, não é? Porque é assim como eles lideram, como eles chefiam. Mas a questão é que cada um tem que tentar perceber que estratégias pode acrescentar, desenvolver para saber lidar com este assunto sem... como é que eu faço, como é que eu busco gozo para continuar no trabalho? Será que ainda há solução neste emprego em que eu estou? Porque o que acontece, Tatiana, naquilo que é a experiência que eu tenho de trabalho, mais uma vez as equipes de trabalho elas estão partidas.
Nós acordamos sem motivação nenhuma, vamos para o trabalho para cumprir mais um dia para garantir o final do mês. Não mais do que isso. Mais do que isso. E, infelizmente, muitos desses chefes não percebem o potencial que têm nas suas equipas, porque eles estão tão centrados e fechados naquilo que é a forma deles de pensar, de agir, e não potencializam. Eles não conseguem perceber que podia-se fazer mais. Se está-se a alcançar o resultado, podia-se alcançar muito mais se realmente passássemos para este estágio de liderar e deixar de chefiar as pessoas. Então, quais são as estratégias comportamentais que eu tenho que adotar? Porque quando é uma situação que eu não posso mudar, a única pessoa que eu posso mudar é a mim mesmo. Assim mesmo. Não é? Então, outra coisa, eu tenho que me certificar que essa toxicidade é realmente generalizada, não é? Porque se calhar pode parecer algo que pode ser talvez só individual. Exatamente. Né? Individual é uma conclusão minha em detrimento de uma situação. Então, quando o chefe é tóxico mesmo, ele é tóxico mesmo, todos nós temos a mesma opinião sobre a toxicidade do nosso... Reflete este caráter sobre Exatamente. todos. Então, esta é a coisa que nós temos que saber primeiro. Será que é uma opinião particular minha ou nós, como equipe de trabalho, realmente constatamos que há este envenenamento constante no nosso ambiente de trabalho advindo do nosso chefe? Temos já uma chamada de Chibouto, é o Júlio, uma vez mais aqui a interagir conosco. Muito bom dia, Júlio. Bom dia, obrigado. Bom dia, como é que está? Estou bem, na graça do Senhor. Igualmente nós, muito bem, na mesma graça. Júlio, está à vontade da sua participação, por favor. Sim, eu estou a gostar do tema, percebo a vossa opinião. Obrigado. E eu queria dizer o seguinte, acerca do vosso tema, para mim, do meu ponto de vista, acho que o grande problema de tudo que nós temos de tudo que nós temos falado aqui, o grande problema que eu estou a ver é a pobreza. Às vezes a pessoa é submissa a obedecer, a sacrificar a vida, porque é pobre. Ela sabe que isto aqui, se eu largar aqui, é de ficar a fazer o quê? A falta das oportunidades do nosso país, de emprego, é que às vezes faz com que as pessoas... Que crie alguma dependência? Sim, parece que não estão a ver que ali estão sendo castigadas, mas por a pessoa ver que é para não ter... Eu vou dar um exemplo concreto para isso. Certo. Casamentos prematuros, prostituição, muita coisa má que acontece é por causa de que é pobreza. A pessoa às vezes vai se entregar. É doloroso você encontrar uma jovem casar com um homem de mais de 70, 60 anos e dizer que eu quero, basta cuidar de mim só. Agora, isso aí é pobreza. Muito bem. Eu percebo, está tudo, mas a base é a pobreza. A pessoa, os chefes abusam, fazem, desfazem, não tem onde você ir, sabe? E a concorrência também é maior. Se você sai, deixa o serviço, tem outras pessoas à espera. É por isso mesmo nas vagas, quando são publicadas, nos setores públicos, aquela publicação só para nós podermos saber que houve concorrência, mas que as pessoas já para se engrenarem a trabalhar, começar a trabalhar, já estão conhecidas há muito tempo. Você vai ver a pessoa que nem participou do concurso, mas já está a trabalhar. É por causa disso. E bom trabalho, muito obrigado. Muito obrigada a nós, Júlio, pela sua participação, pela interação que faz questão aqui de ter connosco e sempre que estamos em tema de painel. Fique bem. Obrigada e continue ligado. Portanto, esta foi a observação do Júlio, que liga de Chibouto, muito a referenciar a questão da pobreza. Obrigada pela participação, Júlio. É assim, sim, é a questão da pobreza, mas nós temos que perceber que, acima de tudo, se nós continuarmos com este comportamento, a pobreza ela vai perpetuar. A pobreza, antes de mais, ela é mental.
não é? Se nós olharmos para a história dos países que nós dizemos industrializados, desenvolvidos, as pessoas saíram da caixa e saíram do modo opressão, não é? É verdade que nós precisamos do trabalho e acabamos aceitando essas humilhações e subjugações porque precisamos daquele trabalho e a liderança, os chefes têm consciência disso. E muitas vezes é realmente esse o discurso, olha, não queres trabalhar tu, dá-me a volta aqui. Perdão, Amanhã. temos a Nádia que nos liga de Cabo Delgado. Ai, que pena, caiu a linha. A Nádia, não desista, por favor. Volte a tentar entrar em linha connosco, de certeza há de ser interessante lhe ouvir. Exatamente. Então, o que é que nós temos que perceber? Nós temos que começar a desenvolver em nós realmente esta mentalidade de não à subjugação, não é? Nós temos que começar a perceber que nós não temos que aceitar tudo. Temos agora de Lixinga o Eduardo. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, como é que está, Eduardo? Como é que está? Estou bem no seu lado. Igualmente, muito bem. Eduardo, está à vontade para deixar a sua participação. Eduardo, está desse lado ainda? Deve estar aqui a haver algum constrangimento na linha telefónica, no entanto, não desmoralizem, não desistam. Tentem ligar, voltem a ligar para nós, que de certeza será em algum momento bem sucedido. Sem dúvida. Então, continuando, sim, a pobreza realmente acaba nos remetendo a isso tudo. Acabamos nos submetendo a estas situações de opressão laboral, justamente porque precisamos deste do rendimento mensal para fazermos face àquilo que são as nossas contas. Entretanto, Tatiana, o que precisa acontecer conosco é despertar, não é? A nossa mentalidade tem que despertar. O que nós assistimos é: eu estou sendo subjugado nesta empresa hoje e não vejo a hora de chutar o balde e ir para outra empresa. É a mentalidade que se tem. É mais do que isso. Eu posso muito bem ir me tornando melhor aqui, enquanto eu preparo aquilo que eu quero ser. A questão é o que eu quero ser, para onde eu estou a ir. Não importa o agora, mas importa a visão a médio e longo prazo que eu tenho. Então, o que acontece é que as pessoas, como eu dizia anteriormente, nem estão em condições em pensar em sair dali, porque não estão organizadas para sair dali. Não estão organizadas e os chefes sabem muito bem disso. E muito bem diz aqui, é importante que a gente referencia isso, porque depois fica a parecer que é uma dependência, ou sentimos em nós mesmos, não é? Uma dependência, inclusive, em permanecer em algum lugar, naquele lugar, independentemente das circunstâncias que se vivam lá. Mas isto porque nós mesmos não criamos ferramentas de maneira já poder conseguir se estiver infeliz. Exatamente. E isto muito para posicionar-se num ditado que eu gosto muito, que diz que a águia, ela não tem medo do galho que pisa, porque se o galho quebrar, ela tem asas para voar. Então, aí está, é que normalmente as pessoas não têm essas asas para voar e nem estão a preparar o seu voo. Resultado, elas são obrigadas a ficar naquele galho que a qualquer momento vai se quebrar, porque não têm outras bases, não têm outras ferramentas, não se estão a preparar para. Duas alternativas: ou eu começo realmente a desenvolver essas estratégias comportamentais para ir sendo feliz no local onde eu estou, no momento em que eu estou, vou me reinventando, é a palavra do momento, reinvenção. Eu vou me reinventando, eu realmente vou sendo resiliente, eu realmente vou desenvolvendo as minhas soft skills, que nós já falamos aqui, e vou procurando recursos intrínsecos, automotivação para ir estando naquele trabalho e, olha, vou ficando lá, mas sem realmente me sentir oprimido. Ou então eu tenho que me desvincular. Porque o que acontece, Tatiana, é que as pessoas, nesta obrigação de estar, realmente acabam criando um ambiente corrosivo. Então, há muita picuinha, há muita fofoca, não se produz. Ok, que o chefe é o que é, mas nós também estamos a ser o que estamos a ser. Porque não estamos a desenvolver. No final, não estamos a desenvolver. Estamos parados a cuscovilhar sobre o chefe e não estamos a desenvolver competências, quer técnicas ou comportamentais, para realmente termos e merecermos algo melhor do que aquilo que é a nossa situação atual. Então, o chefe, ele é o que é.
não é? E todo o protocolo tem que ser observado quando nós tratamos do nosso líder. Não vale a pena estarmos aqui a dizer hoje, não, está tudo tão moderno e não sei o que. Não, o nosso superior é o nosso superior. Nós temos que respeitar a hierarquia. Entretanto, se eu me sinto infeliz no meu trabalho em função daquilo que o meu superior é ou faz, eu é que tenho que me desenvolver, ou para saber lidar com aquela situação, ou realmente para me retirar daquele ambiente que me está a envenenar. Porque permitir que este ambiente vai me envenenando para mais tarde dizer que foi por causa daquele chefe que me envenenou, não vai se justificar. Não vai justificar. Não é? Há muitas pessoas que têm, chefes dessa natureza, nota-se claramente que têm problemas sérios de inteligência emocional. São pessoas que são emocionalmente nada inteligentes, não é? Desequilibradas emocionalmente, são pessoas que ainda não têm as suas competências emocionais desenvolvidas. Porque um chefe, um líder que realmente tem a sua inteligência emocional, quase nunca ou jamais ou raras vezes será uma pessoa agressiva, não é? Entretanto, eu posso, como colaborador, desenvolver esta competência de inteligência emocional para saber lidar com aquela pessoa que ainda não é emocionalmente inteligente. Não é emocionalmente equilibrada. Então, nós podemos, na verdade, como é que eu posso dizer? Aprender, porque todas as situações adversas, elas têm uma lição para nós. Eu posso aprender a lidar com aquele tipo de pessoa. É um convite a um aprendizado, ao desenvolvimento de mais uma competência minha. Se calhar eu tenho que desenvolver um pouquinho mais de paciência, se calhar eu tenho que realmente desenvolver mais autocontrole, se calhar eu tenho que desenvolver mais a empatia, se calhar há outras competências que eu posso desenvolver e saber realmente qual é o meu limite, porque as pessoas não conhecem os seus limites, estão à espera do dia em que vão chutar o balde para realmente ficar uma situação desastrosa, escandalosa, porque não conhecem o seu limite. Cada um sabe até onde o calo lhe aperta. E eu tenho que saber que, olha, até aqui eu não posso. Mais uma vez, nós podemos sim falar com os nossos chefes. Podemos falar com o nosso chefe. A única coisa que não pode acontecer é nós pensarmos que estamos em posição igual ao nosso chefe, então vou lhe dizer poucas e boas. É realmente inconveniente e nada sábio, não é? Não é nada sábio nem sensato fazer isso. Entretanto, eu posso e devo pedir sim ao meu chefe para falar sobre uma situação que me incomoda. Nós já falamos muitas vezes que às vezes o problema não está na correção, é como a correção é feita. A partir do momento em que eu tenho um chefe que realmente corrige-me, enfrenta os colegas, fala mal, é agressivo e tal, claro que eu não vou bater de frente com o nosso chefe, com o meu chefe. Mais uma chamada agora de Teto Ezequiel em linha. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que está? Estou bem, obrigado. Igualmente, muito bem e felizes com a sua participação. Está à vontade, por favor. Assim, segundo o tema, estou a ver o tema lidando com os chefes tóxicos, parece que é isso. Exatamente, é mesmo isso. Assim, eu tenho uma questão. À vontade. Assim, a questão é a seguinte, se exemplo, só com o meu chefe a trabalhar, o meu chefe, quer dizer, ele sempre é viciado, está vendo? Em álcool? É viciado. Não, em cigarros. Certo. Então, chega a certo momento, eu lhe falo, chefe, bem, na minha empresa tem um sítio somente para fumadores. Então, o tal chefe, quando estamos juntos, ele sempre fuma em nossa frente. Então, a gente tenta sensibilizar ele para tentar pode deixar ele fumar um pouco longe. Então, na medida que a gente entra e aconselhar, ele sempre fica a exaltar contra nós. Então, não sei que atitude podemos tomar para ele ou como podemos conseguir dominar ele até conseguir estar nesses patamares de estar fumando fora ou de nos respeitar no local de trabalho. Sim. Portanto, quando vocês tentam aconselhar a ele, o mesmo ignora as vossas palavras ou responde mal em relação a isso? Não, até ele diz que isso não faz mal, porque quem está a fumar sou eu, isso não faz mal. Mas já há os fumadores passivos, não é? Que são os que estão à volta. Certo. Muito bem. Percebemos já a sua questão. Acredito que a Nilza já de seguida vai lhe poder responder. Muito obrigada pela sua participação e continue ligado a nós. Obrigado. Bom dia. Obrigada a nós. Obrigada, muito obrigada. Portanto, eu, Ezequiel, com esta situação, não é? Primeiro, porque
já devia ser sabido e deve ser sabido sim por este superior que não pode fumar diante de outras pessoas. O vício é dele, é particularmente dele, portanto ninguém mais, e aos fumadores passivos, e que tem as consequências também, por isso se for frequente que lhes aconteça de algum fumador, assim o fizer diante deles. E não são bem respondidos. O caso do Ezequiel, e infelizmente nós temos casos iguais a esse e outros ainda piores. E eu falava no início do programa, é mesmo abuso de poder e autoridade por parte de quem lidera, por parte de quem é patrão, por parte de quem tem a faca e o queijo na mão, não é? Muitos colaboradores vivem oprimidos porque vem um direito seu negado, porque isto é um direito à saúde, não é? Existem sim fumadores passivos e ainda disse mais, existe uma área própria para fumantes, ou seja, o chefe ignora totalmente porque sabe que ele é o chefe. Dizia o nosso primeiro telespectador, Júlio, de Chibuto, que a questão é o quê? É pobreza, não é? Olha, realmente os colaboradores pouco ou nada podem fazer porque realmente é o patrão, não é? Ele decide fumar onde quer, como lhe apraz, e é esta a concepção que se tem. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos de pessoas com mentes revolucionárias. Nilza, é fácil dizer porque tu não precisas daquele dinheiro para sobreviver. Não. Nós precisamos fazer valer os nossos direitos. Nós temos que não aceitar que nos roubem os nossos direitos, né? E existem não só sindicatos para isso, embora se diga, não funciona, os chefes pagam e não sei o quê, mas enquanto nós ficarmos só com esta coisa de não vai funcionar, porque vão pagar, porque vão me mandar embora, esta coisa vai se perpetuar, não é? E esses chefes como esse, nós vamos alimentando chefes como estes, porque eles não se importam com as repercussões que os seus comportamentos têm sobre os seus colaboradores. Eles não se importam. Ele não se importa se você está a ficar triste, se está a ficar amuado, se você está a ficar desgastado, ele não se importa. Importa-se com aquilo que ele quer fazer quando ele quer fazer. Mas nós, como colaboradores, em conjunto, podemos sim tocar este barco para frente. Claro que vão haver pessoas demitidas, claro que vão ficar pessoas para trás, claro que vão ser, como se diz, não só manipuladas, como ameaçadas. Tudo isso faz parte do processo de libertação. Mas o que nós não podemos simplesmente é ficar com um olhar impávido à espera que os chefes, eles por sei lá que glória, de um dia para o outro decidam mudar, porque está claro que eles não vão mudar. Todas as mudanças que nós hoje temos tantos feriados, tantas datas comemorativas que advêm de lutas, não é? De lutas de pessoas, dos operários e de não sei o quê. Tivemos ontem no Dia da Paz, quer dizer, sempre foi de luta. A luta que eu falo, não falo apenas de armas, falo de reivindicar aquilo que são os nossos direitos. E hoje nós já não temos esta mesma força de reivindicar aquilo que é nosso, aquilo que é nosso por direito como colaboradores que somos, porque dependemos daquele salário. O que nós não estamos a perceber é que um ambiente, um líder realmente tóxico, ele adoece os seus colaboradores, adoece mental e fisicamente falando. Adoece de verdade. Nós não temos a noção de quantos colaboradores estão doentes, emocionalmente doentes, tão desgastados, Tatiana, porque não sabem como lidar com um líder dessa natureza. Mas, acima de tudo, é porque você mesmo, como colaborador, deixa-se estar. Porque nós permitimos isso. Essa é a verdade. Mas o que é que eu vou fazer? Você tem que saber os seus limites. Ou você se adapta e não reclama, ou você se insurge contra isso. E insurgir não significa apagar fogo com fogo. Não. Significa ser assertivo na forma de comunicar e proceder. Significa que eu, como colaborador, tenho que começar a traçar um plano de carreira para mim, que se calhar não é naquele ambiente, não é naquele setor, porque me faz mal. Muitas vezes eu nem consigo chegar onde eu quero chegar, de tão tóxico ou intoxicado que eu estou, de tão envenenado que estou por causa daquele ambiente de trabalho, por causa daquele chefe que me suga as energias todas, mas porque eu permito que ele me sugue. Essa é a verdade. Eu permito que ele destrua o que há de melhor em mim, porque eu não sei me posicionar como colaborador. E depois, nesta coisa de falar de trabalho, fica a parecer apenas que é um assunto restrito ao ambiente de trabalho, que se algo não corre bem por lá, termina por lá. Ora, não é verdade. De alguma forma, tanto a nossa vida mais pessoal como a profissional, em algum momento interliga-se de maneiras que, vezes há em que, quando ou não se sabe lidar com isto, ou quando simplesmente é algo que incomoda, não é? Levamos um problema de trabalho para casa.
e se reflete em casa e não temos nem humor, nem vontade de estar com os nossos, ou queremos estar sozinhos, ou ocupados em alguma outra coisa que, enfim. Então isto começa a destabilizar até o ambiente mais privado desta pessoa e até vice-versa em algum momento, quando algo em casa não corre muito bem e pode ser transportado para o trabalho. Mas aqui a questão que prevalece é mesmo ao exemplo de um ambiente tóxico no trabalho que nós passamos a vida a levar para casa. Levamos porque não temos inteligência emocional, não temos os nossos soft skills desenvolvida. Nós temos que desenvolver as nossas competências comportamentais definitivamente. Não é? Está mais do que claro que a única forma de nós sobrevivermos a esta selva, a este inferno, é realmente desenvolvendo as nossas competências emocionais. Não tem comportamentais, não tem outro segredo. A partir do momento em que eu realmente sou envenenado no trabalho e não consigo digerir este veneno, não consigo tirá-lo de mim, automaticamente eu vou levar para casa. E se estou a dizer que o meu ambiente de trabalho é tóxico, Tatiana, saio eu 15, 30 ou 17 horas do trabalho, vou para casa, mal durmo porque já estou estressada em pensar que dia seguinte eu tenho que voltar para o trabalho. E que ânimo terei eu para estar em casa numa boa? A única forma é realmente desenvolvendo a nossa inteligência emocional. É cada vez mais requerida esta competência porque é a única forma real de nós sabermos lidar com as adversidades do dia a dia, quer laborais, quer pessoais. Então, os colaboradores são chamados a desenvolver as suas soft skills. Não só a inteligência emocional, a resiliência, a reinvenção. Nós temos que realmente começar a desenvolver isso para conseguir digerir estas coisas e sabermos os nossos limites. Mais uma vez, eu repito, nós somos fruto daquilo que nós aceitamos para nós. Nós estamos a aceitar essa toxicidade para nós. Nós estamos a absorver. Não é? Então, nós temos que ter desenvolvidos em nós mecanismos de, como é que eu posso dizer, não de retenção, mas sim de desaguamento deste veneno que nos é imposto no trabalho. Ou eu fico zen realmente para saber lidar com o chefe, ou eu me demito deste trabalho, me organizo para demitir. Não é? Eu vou me demitindo. Eu tenho que desenvolver uma comunicação assertiva. Mais uma vez, nós podemos falar com os nossos líderes e não combatermos sozinhos, porque outra coisa que existe é muito individualismo nas equipas de trabalho, não é? Cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Ou até pode ser que assim, num fórum mais fechado, concordemos todos. Exatamente. E até nos organizemos para, por exemplo, colocar a questão diante do superior. Mas na hora da verdade, todos os outros se afastam, se abstêm e só um é que dá a cara e talvez este sofra algum tipo de represária ou não, mas há muito deste receio ou de perder emprego e às vezes não só de perder emprego, mas de ser mal visto pelo seu superior porque foi lá apresentar uma questão inerente a ele. Infelizmente, na história da humanidade, sempre houve traidores, não é? Infelizmente. Sempre há assuntos que são tratados a nível do grupo que meia volta realmente chega onde não devia chegar porque alguém já levou para lá. Estávamos aqui a falar do chefe dos vilão, ele é manipulador e ao mesmo tempo gosta que hajam pessoas bajuladoras ao seu redor. E se calhar existe na nossa equipe de trabalho alguém que realmente faça isso. Ok, falamos todos aqui, mas porque a pessoa tem os seus interesses, vai lá e passa a informação para o chefe e acaba perpetuando isso. Essa é a verdade. Há muita desunião nos grupos porque existem pessoas que puxam realmente a sardinha para a sua brasa. Existem pessoas cobardes. Eu posso dizer ao grupo, olha, eu não quero me meter nisto, é uma coisa. Agora, outra é estar lá metido para depois, não é? Nas costas do grupo, estar a tratar de outros assuntos com o superior ou não só, ainda que seja com outra pessoa. O que tem que acontecer é que cada um, primeiro a nível individual, tem que se reinventar e saber os seus limites. É muito complicado. Nós, se calhar, hoje nós estamos a conseguir aprofundar com tanto... eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, com tanta profundidade, até que ponto realmente existem chefes que envenenam os seus liderados. Envenenar mesmo. A pessoa ficar doente mesmo, ficar desmotivada de verdade, porque sente não só o seu orgulho ferido, mas acima de tudo desrespeitado. Outra observação, nós vamos falar no outro programa sobre assédio moral, em relação aos chefes que realmente humilham constantemente, insultam. Isso é assédio moral, é crime. E muitas vezes nós olhamos isso de forma passiva, né? Deixamos, falamos com um colega ali, ficamos assim amuados e fica por isso mesmo. Não, isso é crime, pode e deve ser denunciado. Os desmandos a nível de liderança, eles têm ambiente fértil, porque os liderados
são o adubo, por assim dizer. Ficam muito passivos, não é? Fala-se nos corredores e não mais do que isso. Temos que nos lembrar que estamos a lidar com uma pessoa que está nem aí para os nossos sentimentos. Está nem aí para aquilo que a gente acha. Está nem aí para o processo. A única coisa que lhe interessa é o resultado, e o resultado à sua maneira. Então, seria ilusão nós pensarmos que alguém que está nem aí para nós, de um dia para o outro vai acordar estando aí. Então, significa que alguma coisa nós temos que fazer como grupo e também a nível individual para saber lidar com essa pessoa. Pois. Há quem diga assim, mas também aquela pessoa não está lá para sempre, um dia vai sair. Sim, um dia vai sair. E se vier outra igual, ou pior, como é que vai ser? Então, na verdade, nós temos que desenvolver esta competência em nós e perguntar, consigo lidar com isto? Não. Se eu consigo lidar, então eu me reinvento. Se eu não consigo lidar, então eu começo gradualmente a procurar uma forma de me livrar, daquele ambiente tóxico para mim. Mas nesta coisa de se livrar também, atenção, porque a ilusão, e a pessoa depois diz que tem azar, um dia vai me aparecer um jackpot e eu largo essa brincadeira. É assim como a pessoa, é a expectativa que tem. E vê só, está tão cansado, não é? Que o sonho é de um dia para outro simplesmente não mais trabalhar. Não é? Este procedimento também não é o correto. Não é. Eu posso ir procurando o meu novo emprego, sim, sem sabotar o emprego atual. Pois. Independentemente do chefe ser ou deixar de ser, porque aqui a questão sou eu. Sou eu. Então, eu sim posso e devo desenvolver-me de tal maneira que eu consiga lidar com aquela pessoa, porque eu não tenho controle sobre ela. E como grupo nós temos que ser mais unidos, temos que ser mais coesos para resolver os problemas da equipe. Porque se calhar são comportamentos inconscientes que se nós trouxermos a consciência da pessoa, se calhar ela também pode começar a refletir sobre isso e mudar. Porque se vamos supor que o nosso chefe nem sequer se apercebesse que afinal os teus comportamentos têm tido efeito nocivo em nós. Pois. E ele nunca vai mudar enquanto não souber. E como é que ele vai saber? Alguém tem que ir lá. Alguém tem que falar de forma assertiva e cortês, respeitando sempre a nossa hierarquia, porque o chefe, ele tem sim a faca e o queijo na mão, até ao momento em que nós realmente vamos lá dar de caras, falamos com o nosso líder sobre o que nos incomoda, sobre os processos, sobre os procedimentos, com toda a humildade possível, com toda a empatia possível, para falarmos daquilo que nos desgasta. Exato. Não é? Muito bem. É o que tem que acontecer conosco no trabalho, mas engolir e depois só fofocar entre nós, Tatiana, não muda nada. Não muda e perpetua. Temos assistido. Os chefes não vão mudar porque conhecem os liderados. E dizem mesmo, deixa de falar. Não. São sempre assim. São assim, deixa falar, vamos falar, assim. Vamos murmurar. O importante é que façam trabalho. Deixa falar. Isso. Então. Bem, o nosso tema já se faz mesmo ao fim, mas eu desejo ler aqui algumas mensagens. A Sheila Cremil do Lenga, que diz, diz que passou o fim de semana longo ao lado da família, que maravilha. O Dionísio Inácio, bom dia, ligado ao programa. Muito obrigada, Dionísio, pelas suas palavras aqui. Cátia Rosa Pinto, que diz que está ligada ao programa a partir de Inhagoia. A nossa associação Inhagoia Dreamers ao programa. Venham cá, deixem o vosso contacto, por favor. De certeza vamos convidar. A Tina Ruth, que está aqui. A Mimocas, que diz bom dia, Manatato. O tema é legal. Espero que os chefes e os líderes estejam a escutar essa palestra, esta conversa. Bom dia aqui a partir da província de Manica. É bom que sim, esperamos que sim, não é? Aí ajudamos os colaboradores a atingirem os seus resultados das palavras já deixadas ou que ganhem coragem para lá apresentarem. O Pedro Músico, bom dia, estou a gostar do programa, está ligado a partir da Matola Gare. O Bruno Amaral, bom dia, Média Mais TV, está ligado a partir de Boane. O Afino Tânia, bom dia, ligado da Beira, tema bastante interessante, parabéns, muito obrigada. Aqui temos também o Tal, que diz que está direto da China. Muito obrigada a todos vocês que estão super ligados a nós e a participar de alguma forma também do nosso programa e aos que interagiram através da linha telefónica. Infelizmente, 2 dos nossos telespectadores não conseguiram, portanto, deixar aqui a sua opinião, a sua participação, mas em próximas oportunidades não desanimem, tentem ligar-nos novamente. Nilza Manuel, já nas considerações finais deste tema bastante pertinente.
Bem, acredito que não se esgote por aqui o tema. Existem muitas outras coisas a se abordar, mas o importante que eu quero reter, que os telespectadores retenham é: nós temos que desenvolver as nossas competências comportamentais para lidar com os nossos chefes e decidir, saber até onde nós podemos suportar uma certa situação. E também um apelo aos chefes: a intimidação, o clima de tensão, ele não propicia o desenvolvimento das equipes de trabalho, muito menos o alcance de metas. Aqueles chefes controlador excessivo, não é, que está em cima do colaborador e às vezes faz com que eles trabalhem acima da hora. Também é um comportamento que intoxica os seus colaboradores. Ainda aquele chefe que caiu de paraquedas numa certa função e mesmo assim quer mandar em coisas que não sabe fazer, porque ele também não sabe, e depois quer mandar que os outros façam coisas que ele não sabe, intoxica, não é? Eu tenho relatos de pessoas que estão em departamentos técnicos que se sentem amuados de certa forma porque o chefe caiu lá de paraquedas, não entende aquele processo e nem se inteira do processo e só está lá a dar ordens de coisas que ele não sabe. Obviamente isso vai cansar, vai intoxicar, vai desmotivar aqueles que sabem da matéria. Então, é chefe novo, está por algum motivo num cargo novo, então tem que se inteirar dos processos, conhecer a sua equipa de trabalho, não é chegar e mandar, é para liderar. Então, é mais ou menos isso que tem que acontecer. Cada chefe tem que refletir e saber quem realmente ele é, como está posicionado. Não existem chefes bonzinhos, como dizem, mas é possível, sim, cada um sendo quem é e melhorando o que tiver que melhorar, ter uma equipe de trabalho que realmente dá gozo, que anima. Eu digo sempre, tem que dar gosto, tem que animar. Então, os chefes têm que ser os primeiros a motivar, não os primeiros a desmotivar e a intoxicar os seus liderados. Muito bem. Muito obrigada, Nil, por mais esta terça de aprendizado. E desta forma nós seguimos a conferir o nosso primeiro intervalo. Já voltamos.